Bom dia a todos os pais e responsáveis. Eu sou a Fabiana, diretora da Escola Francisco Faria Neto. Eu queria dar boas-vindas a vocês. Hoje é o primeiro dia letivo das crianças e eu estou afastada por uma questão de saúde. Então, eu não queria deixar de passar esse momento, sendo o primeiro dia, de dar boas-vindas a todos vocês e a todos os nossos estudantes. Aproveitando, eu queria falar dos combinados. Como é a primeira reunião, eu acho que é muito importante a gente dialogar sobre os combinados, né, para que a gente consiga fluir um ano mais organizado, tá? Então vamos lá. Bom, pais, esse nosso primeiro dia é um dia diferenciado. No primeiro momento, a gente vai conversar com vocês, falar as regras, né, falar o funcionamento da escola. E no segundo momento, quem é de manhã, das 7 às 9 a gente vai fazer essa reunião e das 9h30 até meio-dia e 20 o acolhimento dos nossos estudantes. E para o período da tarde, das 13 às 15 a nossa reunião e às 15h30 até às 18 o acolhimento dos nossos estudantes da tarde. Vou falar um pouco do horário de entrada, tá? A abertura dos nossos portões para o horário da manhã é às 6h40 e para o período da tarde às 15h40. Os estudantes que vão fazer uso da merenda inicial, eles têm que chegar à escola até 10:50 no período da manhã e 10:50 no período da tarde, que é o horário que a gente oferta o lanche, tá? Esse ano, diferente dos anos anteriores, que a gente vem recebendo os alunos cada dia mais cedo, a gente vai padronizar os horários, ou seja, o aluno que chegar mais cedo, ele tem que chegar às 6h40. Antes disso, a gente não vai poder receber essa criança. E nem no período da tarde. Por quê? É um horário que a gente está organizando a escola para recebê-los. Então, a gente tem feito muitas exceções, né? O que acaba virando uma situação cotidiana. Nós temos recebido os alunos, tem aluno que chega aqui 6h05, 6h10, né? E é o horário que a gente está montando equipamentos, organizando as salas, é o horário de varrer o prédio. Então, assim, a gente não consegue dar atenção, né? E nem nos responsabilizar pelos alunos nesse horário, tá bom? Então, eu vou pedir a gentileza a vocês que, caso você chegue antes, senta lá na frente, aguarda, 6h40 a gente abre e recebe os filhos de vocês. E o período da tarde, a mesma coisa. Chegou antes da 12h40, aguarda, 12h40 a gente abre e os estudantes vão entrar. A gente precisa alinhar tudo no começo do ano letivo, para que tenha organização tanto para vocês quanto para nós. Bom, eu vou frisar o horário de entrada e saída para que vocês tenham a clareza de como vai ser esse ano. Esse ano é um ano que 5 minutos a mais de cada aula, então os alunos vão entrar às 7 e vão sair a 12h20. E os alunos da tarde vão entrar às 13 e sair às 18h20. Os atrasos, nós não vamos permitir atrasos sem justificativa, tá? Então, toda vez que o pai, ou o responsável, ou mesmo acontecer alguma coisa que a criança vai atrasar, vocês precisam informar a escola, né? Porque o atraso constante, ele prejudica as atividades pedagógicas e prejudica o aprendizagem do seu filho. Então, a gente precisa que as crianças tenham a pontualidade para entrar e sair. Caso você se atrase ou aconteça algum problema, né, a gente sabe que podem acontecer algumas coisas. Então, se acontecer, porventura, uma situação que a criança vai atrasar, faça a justificativa por escrito, porque a gente tem que subir na sede, uma vez que a frequência da criança ela é direcionada à Secretaria Escolar Digital. Com relação aos alunos que vão embora sozinhos, nós temos um termo de saída. Então, o pai vai receber esse termo, vai pedir no primeiro dia de aula, falar, olha, meu filho vai embora sozinho. Então, vai pedir esse termo, vai assinar esse termo e só depois disso é que os alunos que têm o termo da saída autorizado pelos pais que vão sair sozinhos. Caso contrário, eles vão ficar aqui até que um responsável venha buscá-lo. Com relação ao transporte, é um contrato que é feito de vocês, pais responsáveis, com os transportadores. Então, a escola, ela não pode se responsabilizar por esse diálogo.
tá? Do transportador com os pais e vice-versa. Então, qual é a responsabilidade da escola? Entregar o aluno ao transportador conforme a autorização que vocês deixaram, ou recebê-lo do transportador conforme a autorização que vocês deixaram. Com relação aos atrasos dos transportes, nós vamos fazer uma reunião com os transportadores escolares para que não haja atraso, porque muitas vezes a gente tem situações que os alunos ficam além do horário ou chegam muito mais cedo. E isso não pode acontecer, porque como nós dissemos anteriormente, a gente tem a questão da responsabilidade. Então, nós não podemos nos responsabilizar fora dos horários em que a gente acordou que é entrada e saída. Pais, com relação ao estacionamento, a gente pede encarecidamente que vocês respeitem as regras da escola. Não entrem com o carro no estacionamento, visto que o estacionamento ele não comporta todo mundo. Então, o estacionamento é um lugar para que os professores possam estacionar para poder chegar no horário para dar aula para os filhos de vocês. E os transportadores, porque a escola, ela está numa esquina, o portão da entrada do estacionamento, ele está numa esquina. Então, o transportador escolar, ele não pode deixar a criança, porque a rua é contramão. Então, ele tem que entrar, então nós vamos disponibilizar o estacionamento inferior, que é a parte de baixo do estacionamento, para que o transportador manobre, deixe as crianças, elas vão subir pela rampa que a gente vai sinalizar, e entrar no portão do pátio interno. Então, a gente vai pedir para vocês encarecidamente que não entrem e não subam pela rampa, porque é perigoso tanto para vocês quanto para as crianças, né? E a rampa é onde o pirueiro vai fazer manobra. Então, vamos pedir esse ano que vocês colaborem e não entrem, por favor. Quem precisar, que tiver uma situação particular, a criança tem um problema de saúde, um cadeirante, venha conversar com a gestão, que a gente vai ver uma solução para resolver esse problema, tá? Com relação ao escadão, entrada de pedestre é a escada para que os alunos e pais entrem pelo escadão. Entrada do estacionamento, somente os carros dos professores e dos transportadores escolares. Eu conto com a colaboração de vocês. Bom, pais, com relação ao kit escolar, os kits eles serão entregues após 15 dias do início do ano letivo. Por quê? Porque existe muito trânsito de alunos nesse período. Então, a gente prioriza entregar depois desses 15 dias para que nenhum dos nossos estudantes fiquem sem o kit escolar. Nós pedimos que nos primeiros 15 dias vocês mandem com o aluno material do ano anterior, né? Para que ele já tenha o seu material para iniciar o ano, tá bom? Muito obrigada. Com relação ao uniforme, como não tem a obrigatoriedade no estado, nós sugerimos aos responsáveis que façam o uniforme da escola para atividades externas, saídas pedagógicas, gravação de atividades, enfim, a gente tem até a segurança de reconhecer o aluno entrando e saindo. Então, o uniforme ele é importante, né? E nós temos alguns pais, algumas pessoas da comunidade que fazem o uniforme escolar. Depois a gente pode até passar o contato para vocês. Pais, com relação ao termo de uso de imagem, né? Nós precisamos que nós vamos disponibilizar um documento, o pai autorizando ou não o termo de uso de imagem. Por exemplo, às vezes a gente precisa fazer alguma gravação que vai ser disponibilizada para a SEDUC, né? E para isso a gente precisa dessa autorização dos responsáveis. E também eu gostaria de chamar a atenção de vocês para qualquer tipo de restrição. Vamos supor que o seu filho tem uma restrição alimentar. Traga o laudo. Ele tenha qualquer outro tipo de restrição ou qualquer situação que precise vocês sinalizarem a escola, a gente precisa saber ou precisa desse laudo. Então, façam por escrito ou nos tragam os laudos. Também temos a declaração de vacinação atualizada, a DVA, que a gente exige todo começo de ano letivo. É um comprovante de vacinação atualizado. Então, a gente precisa que vocês tragam também. Mediação escolar. Todas as situações que a gente precisa mediar, que são relações de aluno com professor, situações, né,
de indisciplina, a gente precisa usar os protocolos do boletim 179. Então, é importante que vocês conheçam, né, esse boletim. O professor vai explicar um pouquinho dentro da sala de aula e é importante que vocês tenham ciência de que esse boletim precisa ser aplicado. Com relação às saídas pedagógicas e o brinquedão, a gente costuma fazer ao longo do ano 2 saídas pedagógicas e todo final de bimestre trazer o brinquedão inflável. Então, a nossa ideia é formar uma comissão de pais para que essa comissão viabilize as saídas pedagógicas e o que atenda melhor a todos e viabilize a vinda do brinquedão. Então, essa comissão ela vai ajudar a escola para a gente poder organizar, né, e efetivar essas saídas e essas atividades diferenciadas para as crianças. APM. A APM, nossa, ela é bianual e esse ano nós vamos precisar renovar a APM. Então, os pais que tiverem interesse em fazer parte da APM, por favor também deixem na hora que você entrar na reunião com o professor dentro de sala o nome para a gente poder fazer também a eleição da nossa APM, para cuidar das verbas, das saídas e dos recursos próprios da escola. Nós vamos mensalmente colocar o envelope da APM. O que é o envelope da APM? É uma contribuição voluntária para que a gente possa viabilizar esses momentos pedagógicos diferenciados e lúdicos para os nossos estudantes. Então, nós temos também na escola o Conselho de Escola. O Conselho de Escola, ele é formado a cada início de ano letivo, sempre no primeiro mês letivo, e ele precisa contar com pais, alunos, professores e equipe. Então, são 50% dos alunos e pais e 50% da equipe escolar. Então, a gente precisa que vocês, agora, nessa primeira reunião, quem tiver interesse em fazer parte do conselho escolar para decidir as ações da escola ao longo do ano, sinalize para o professor dentro da sala de aula e deixe o seu nome para que a gente possa fazer as eleições na semana seguinte. Regimento escolar. O regimento, ele é um documento que consta direitos e deveres de cada um da comunidade escolar. Então, é importante que vocês também tenham conhecimento do nosso regimento, porque o nosso regimento, ele caminha junto com o boletim 179. A gente pede que os pais procurem a gestão para conhecer tanto o regimento como o plano de gestão. Pais, com relação ao celular, nós tivemos uma lei sancionada agora, dia 13/1, ela é de número 15.100, que proíbe o uso do celular na escola. Então, o aluno não pode usar o celular dentro da sala de aula e nem nos demais espaços, e nem durante o intervalo. Então, a gente pede que vocês deixem o celular dos seus filhos em casa. Caso a criança tenha que trazer o celular por qualquer outra situação, que ela mantenha ele desligado dentro da bolsa. Contamos com a colaboração de vocês. Com relação aos horários de atendimento, a secretaria ela tem horário de atendimento das 8 às 17. Porém, a gente pede encarecidamente que os pais venham fora dos horários de entrada, intervalos e saída, tanto da manhã quanto da tarde. Porque são horários em que toda a escola está voltada prioritariamente para atender o estudante. Então, a gente pede que vocês colaborem com a gente, vindo nos demais horários. Com relação ao atendimento da gestão, para melhor funcionamento das atividades pedagógicas, a gente pede que os pais agendem com antecedência, ou pelo WhatsApp, ou ligando para a escola, ou no momento que for vir aqui, porque a gente vai fazer uma agenda de atendimento para poder atender a todos. Porém, nós temos outras demandas e a gente não vai poder atender a todo momento. Mesmo porque quando a gente atende aleatoriamente, a gente está atendendo com uma qualidade inferior do que a gente gostaria. Então, é importante que vocês agendem, a não ser que seja uma coisa emergencial, a gente vai atender. Mas a gente pede encarecidamente que vocês agendem com antecedência. Pais, gostaria de reiterar a alegria que é receber os filhos de vocês. Nós preparamos a escola com muito carinho, um ambiente acolhedor, para que eles sejam felizes ao longo de 2025. Gostaríamos de contar com a parceria de vocês, porque a escola ela só se faz se tiver pais, alunos, professores, equipes, todos com o mesmo objetivo, para que os filhos de vocês
aprendam e sejam felizes ao longo do ano letivo. Muito obrigada.